Olá, tudo bom? Por acaso você já reparou suas mãos tremendo no dia a dia? Isso é muito comum com muitas pessoas e muitas pessoas ficam com medo de ser uma condição mais grave, como a doença de Parkinson, por exemplo. Claro que poderia ser uma condição assim mais grave, mas normalmente para muitas pessoas não é. Isso pode estar relacionado com a glicose, com a alimentação, e fazer mudanças corretas na sua alimentação, no seu estilo de vida, pode ajudar muito você de forma complementar a melhorar essa tremedeira. Fica aí até o final que eu vou te falar tudo sobre isso, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero saber, né, se você de fato treme, você sente a mão tremendo no dia a dia, na hora que você vai levantar uma xícara, vai assinar alguma coisa, quando você vai pegar o celular, né, para falar com alguém, a mão tá tremendo mais ou menos. Há quanto tempo você percebeu que isso acontece? Treme todos os dias ou treme só em algumas situações? Fala um pouquinho sobre isso aqui para mim nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. E se você conhece alguém que sofre com isso, né, e tá querendo saber mais informações, compartilha esse vídeo. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Muitas pessoas quando pensam em tremedeira, em mão tremendo, nessa instabilidade de conseguir manter a mão parada, pensam logo numa questão mais grave, como a doença de Parkinson. Claro que isso pode acontecer com algumas pessoas, mas não é a forma, a causa mais comum das tremedeiras das mãos. Por incrível que pareça, uma das causas mais comuns estão relacionadas com a glicose, com o açúcar do sangue. Porque quando a glicose cai de forma muito rápida na corrente sanguínea, o corpo expressa isso para o seu cérebro como uma emergência. Ele precisa dessa glicose lá em um nível ideal para fazer as funções dele. Se a glicose caiu muito rápido, ele ativa o sistema nervoso simpático, né, que é a gente fica ligado, da adrenalina, joga mais adrenalina para quê? Para melhorar essa questão do açúcar do sangue, né, para tentar dar uma melhorada nessa condição do açúcar que está presente no plasma. Essa adrenalina também causa tremor, aquele tremor mais fino, sudorese, né, a pessoa sua frio, coração acelerado, uma sensação de fraqueza e até uma ansiedade repentina. Então muita gente acha: "Eu tô nervosa e por isso eu tô tremendo", mas na verdade é o contrário, você começou tremendo porque o açúcar do sangue caiu e acabou ficando nervoso por conta dessa questão da adrenalina. Isso pode acontecer principalmente em pessoas que ficam muitas horas sem comer, que consomem muitos alimentos ricos em açúcar, uma quantidade grande de açúcar entra na corrente sanguínea muito rápido, então isso pode causar esse efeito rebote pela hiperinsulinemia, né, para compensar. Tomam muito café em jejum ou têm resistência à insulina. Então, essas questões podem piorar essa condição, né, essa capacidade do seu corpo de estabilizar a glicose, podem favorecer uma subida abrupta e uma queda abrupta e causar esses tremores. Se você é uma pessoa que percebeu que tem esses sintomas específicos e que realmente fica muitas horas sem comer, ou sente essa tremedeira, esse tremor logo depois de uma refeição mais cheia de açúcar, o que você pode fazer para tentar prevenir isso? Tentar consumir mais alimentos que ajudem a estabilizar a glicose, ou seja, alimentos ricos em proteína, em fibras ou gorduras saudáveis, ou seja, ovos, iogurte natural, castanha, chia, abacate, proteína mesmo, carne, frango, peixe, e tentar queijo, tentar acrescentar alguns desses nutrientes junto com o carboidrato para lentificar a absorção dele e evitar essa oscilação muito grande. Claro que para muitas pessoas também essa tremedeira pode não estar vindo só por conta da glicose, pode estar vindo por conta de alguns minerais, vitaminas, então é importante a gente falar sobre isso também. Um dos nutrientes que pode causar tremedeira quando está em deficiência é o magnésio. O magnésio é um mineral essencial, né, para mais de 300 reações no nosso organismo e para essa regulação neuromuscular. Ele participa do controle dos canais de cálcio nas células nervosas. Então, quando o magnésio está baixo, os neurônios podem ficar mais excitáveis, que é como a gente chama de termo científico. Essa excitabilidade maior significa mais facilidade para acontecer esse tremor fino. Então, a deficiência de magnésio não é rara, principalmente em pessoas que consomem poucos vegetais no dia a dia, têm uma alimentação muito monótona, muito repetitiva. Tem alimentação pobre também em sementes, né? Não come uma semente de abóbora, uma chia, um girassol, um gergelim, uma linhaça, não consomem sementes no dia a dia. Tem muito estresse. Pessoas muito estressadas, muito ansiosas, tendem a consumir mais magnésio. Então, podem ter uma deficiência também. Então, o ideal seria você tentar acrescentar mais desses alimentos naturalmente ricos em magnésio para verificar se com essa substituição, com essa adição desses alimentos,
tem uma melhora no seu tremor. Boas fontes são a semente de abóbora, que eu te falei, amêndoa, cacau 100%, o próprio espinafre, a chia, podem ser boas opções para você testar e ver se isso ajuda no seu tremor também. Outra vitamina que pode estar relacionada com esse tremor é a vitamina B12, a gente sabe do papel muito importante dela no sistema nervoso, principalmente acima dos 50 anos, ela é fundamental para a integridade do sistema nervoso e participa da formação da mielina, que é aquela capa protetora dos nossos nervos, né, dos neurônios. Então, a deficiência de B12 pode causar formigamento, fraqueza, alteração do equilíbrio e, em alguns casos mais avançados, os tremores também. Tem pessoas que estão em um maior grupo de risco, como as pessoas que consomem metformina de forma regular há muito tempo, tem essa prescrição do médico, então tem que dosar a B12 de forma recorrente. Pessoas que usam medicamento para refluxo, como pantoprazol, omeprazol, de forma prolongada. Vegetarianos e veganos, né, pessoas que têm muita restrição a alimentos animais, podem ter deficiência de B12. E pessoas com problemas gástricos, né, pela formação do fator intrínseco, principalmente pessoas mais idosas também. As fontes naturais de B12 são até bem amplas, são as carnes, os ovos, os laticínios, então muitas vezes a pessoa pode até consumir essas fontes, mas se tem dificuldade de absorção, de formação do fator intrínseco, pode ter um problema na disponibilização dessa vitamina para o corpo, né, para conseguir absorver. Então esse é outro ponto importante para você conversar com o seu médico. Tem ainda outra vitamina que pode estar relacionada, que é a B1, que é a tiamina, que está relacionada com o metabolismo dos neurônios. Então ela também é muito importante para o metabolismo energético dessas células nervosas, e a deficiência mais grave, mais avançada dela pode levar a alterações neurológicas e tremores também. Ela é encontrada em carne suína, nas leguminosas, nas sementes, então mais uma vez, pessoas com dietas muito restritas ou pessoas que consomem muita bebida alcoólica podem ter deficiência da tiamina, então é outra coisa que vale a pena você observar e conversar com o seu médico. Ainda vale a pena a gente falar aqui, quando fala de tremor, do papel do café, da cafeína, porque muitas pessoas consomem o café o dia inteiro. Estão muito cansados, dormiram muito mal, precisam de mais foco, e tomam café de manhã, no meio da manhã, depois do almoço, no lanche. Fica tomando café, ou mate, ou Coca-Cola, sabe? Ou alimentos que contêm mais cafeína ao longo do dia. E o café faz o quê? Ele estimula a adrenalina, e a adrenalina aumenta a excitabilidade muscular. Então, se você consome muito café, energético, estimulante, você pode estar tremendo por um, né, estímulo exacerbado que ele realmente, de forma fisiológica, acaba produzindo. Então, eu te digo, se você consome café, você pode retirar o café para verificar se isso está relacionado ou não. E se melhorou, você diminui. Se a ansiedade melhora ou piora também com o café, porque isso pode estar relacionado. Agora, é importante a gente deixar claro que o tremor, se ele acontece em repouso, se ele acontece de forma persistente, de um lado só do corpo, acompanhado de rigidez ou lentidão do movimento, pode ser um sinal de alguma questão mais grave e pode ser necessário acompanhamento médico. Então lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, só para te ajudar de forma complementar, mas se você vem sofrendo com tremores persistentes, muito importante que você vá ao médico e verifique o que é esse tremor. Porque mais importante do que tudo, né, você saber a causa desse tremor para poder tratar da forma correta, tá bom? Qualquer dúvida, fala com seu médico ou seu nutricionista aí da sua cidade. Então, se você puder, deixa a curtida no vídeo, compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que sofre com os tremores, vamos ampliar essa nossa corrente do bem. E me conta, você sabia desse papel dos alimentos? Eu adorava ver o seu comentário. Até a próxima, tchau, tchau.